Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E agora, vamos entrar no capítulo 26, daqui em diante, o livro muda. E queríamos chamar a atenção para todos que estão acompanhando esse estudo do livro Nosso Lar, porque até aqui, estávamos observando um André Luiz no umbral, um André Luiz cheio de dúvida, um André Luiz ainda apegado aos padrões do mundo corporal. Até agora, nós presenciávamos um André Luiz ainda saudoso, do médico, orgulhoso, vaidoso, voluntarioso. Até aqui, percebíamos um clima muito semelhante ao da crosta planetária, muito semelhante ao que nós estamos acostumados aqui no mundo corporal. Mas de agora em diante, do capítulo 26, com o título Novas Perspectivas, muda o clima espiritual do livro, muda o clima espiritual de André Luiz. Nós vamos observar agora um novo André Luiz. E o que isso significa? Que nós também, todos nós que estamos aqui estudando o livro Nosso Lar, precisamos mudar nosso padrão mental, porque agora o livro vai tocar na nossa transformação moral. Agora deixa de ser mera curiosidade, para se transformar em material educativo. Estamos dizendo isso porque, se nós não sintonizarmos com esse clima de aprendizado, esse clima de transformação espiritual, esse clima de mudança, nós não vamos aproveitar o estudo do livro Nosso Lar, percebem? Quando nós estudamos uma obra dessa envergadura, não é apenas um trabalho de intelectualidade. Esse estudo da obra Nosso Lar não é apenas para satisfazer curiosidade. Na verdade, o que nós estamos buscando aqui é transformação moral. Precisamos nos transformar em seres mais conscientes, precisamos nos transformar em alguém mais comprometido com a nossa evolução espiritual. Precisamos nos tornar uma pessoa mais bondosa, mais generosa, mais fraterna, mais caridosa. Esse é o objetivo. Do contrário, o estudo fica apenas um parque de diversões. Devemos estar aqui na mesma energia, vibrando, com o pensamento sintonizado nos mesmos propósitos, em clima de espontaneidade, de alegria, de fraternidade, mas temos que tomar cuidado. Porque de agora em diante, vamos ver isso aqui, não basta curiosidade, não se trata apenas de curiosidade, não se trata apenas de saber como é a vida no mundo espiritual. Nosso desafio agora, daqui para frente no livro, é transformação moral, para poder chegarmos bem no mundo espiritual. Então, isso vai exigir de cada um de nós, uma mudança de patamar vibratório, uma mudança de mentalidade. Esse é o propósito dos nossos estudos. Porque senão ficaremos como borboletas de flor em flor, ficaremos como besouros na luz, sem maior proveito, porque daqui para frente do capítulo 26, o livro vai ficar mais denso, as lições vão ficar mais profundas, mais desafiadoras, o livro vai mexer conosco. Se preparem porque as nossas mentes e os nossos corações vão ser mexidos, como se fosse um arado passando na terra, abrindo brechas para que a semente possa ser semeada. Então se preparem para um trabalho profundo. Vamos ver isso aqui, daqui a pouco vamos entender o porquê estamos fazendo essa introdução aqui. Capítulo 26. Novas perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo à oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece. Agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Após os conselhos de Dona Laura, percebemos que André Luiz tomou um choque de realidade. Ele não estava em excursão, ele não estava a passeio, ele entendeu agora que ele estava caminhando ao aprendizado e ao serviço útil. Vejam que mudou completamente, então o interesse dele agora é aprender para poder servir, e o nosso também,
Porque estamos aqui estudando o livro Nosso Lar, para aprender e para servir, esse é o nosso propósito. Vejam que interessante, por quê? Porque o André Luiz está saindo do território do Ministério do Auxílio, e está se dirigindo para o Ministério da Regeneração. O Ministério da Regeneração é a porta de entrada em nosso lar, o Ministério de Regeneração é o que está mais ligado ao umbral, então quando o espírito sai do umbral, ele chega primeiro no Ministério da Regeneração. O Ministério da Regeneração é como se fosse um grande hospital, um grande pronto-socorro, que acolhe, que recebe os espíritos sofredores, os espíritos em muita dificuldade, os espíritos que precisam se regenerar para prosseguir, ficou claro? André Luiz agora estava em outra atividade mental, deixando de fazer tantas perguntas, porque ele era tagarela, não parava de perguntar, de falar, queria saber tudo, falava, e agora está aprendendo a serenidade. A partir de agora André Luiz está aprendendo a ficar centrado, estado de presença, concentração, ficando em silêncio. A indagação é muito importante, precisamos sempre perguntar, para aprender, mas é muito importante termos sensibilidade. Mas a vida não pode ser apenas pergunta, apenas indagação, tem um momento que nós temos que observar, tem um momento em que temos que nos preparar intimamente para o que vai vir, estar sereno, estar com a mente focada. Então André Luiz aqui estava quase que meditando, ele estava em outra atividade mental. E qual era essa atividade mental? A oração. E aqui encontramos mais uma pérola. O conceito de prece quando fala. Agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço, porque prece é um ponto de referência sentimental. Para renovar nossos sentimentos. Então, a prece é o seguinte, eu entro na prece num estado emocional e eu preciso sair da prece em outro estado emocional. A função da prece é mudar meu estado emocional, é mudar meus sentimentos. Por isso que a prece é um valioso ponto de referência sentimental. O Rafael deve ter recebido muitas informações pertinentes do André Luiz de que era tagarela, que ficava perguntando tudo, questionando, ou seja, ele vai te dar uma canseira. Assim ele estava surpreso, porque André Luiz estava em silêncio, estava só observando e fazendo prece, e deve ter pensado: não é possível, será que peguei o médico errado? Acho que peguei a pessoa errada. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático cujo semblante revelava entretanto singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que na sua maior parte redundam em estágios de serviço. Vejam a indireta que o ministro Genésio jogou para André Luiz. O ministro Genésio estava jogando a sementinha, jogando a indireta. Exatamente o que a dona Laura tinha conversado com André Luiz. Exatamente. Perceberam? A dona Laura foi no ponto, lá no capítulo 25, quando ela falou para o André Luiz: Cuidado, meu filho, para você não ficar só na curiosidade, para não ficar só observando, para não ficar só falando, só perguntando, e não aproveitar. Assim, André Luiz já havia sido preparado pela dona Laura. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos: Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo,
talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio seja transformada a concessão de visitar em impossibilidade de servir. Compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. André Luiz percebeu e compreendeu a indireta. E percebam a transformação da André Luiz, ele estava quase chorando. Percebam a consciência que o André Luiz alcançou. Ele está dizendo assim: sei que estou aqui por misericórdia, por causa da intercessão da minha mãe, porque eu ainda não mereço estar aqui. Eu ainda não mereço. Estou aqui por misericórdia, pela intercessão da minha mãezinha, mas preciso estar aqui para me regenerar, demonstrando assim uma grande mudança no padrão mental. Regenerar meus próprios valores. Esse que é o desafio. E aqui abrimos um parêntese. Quantas pessoas ficam 10, 20, 30, 40, 50 anos no espiritismo e não regeneram seus valores? Continuam com os mesmos valores, com as mesmas ideias. Percebem? Se não regenerar, não adianta. Então, o desafio é regenerar nossos valores. Quais são nossos valores? Será que os nossos valores são caridade? Ou será que o nosso valor é ser truculento, agredir os outros, ferir, machucar? Será que esse é o nosso valor? Porque para muita gente é. Não é mesmo? E aí o que acontece? Onde está a regeneração dos valores? Onde? Muitas vezes, nós nos transformamos em quê? Em fiscal da vida alheia. Esquecendo que nós encarnamos, não para mudar o outro, não foi para fiscalizar a vida do outro. Nós encarnamos para regenerar a nossa vida. É por isso que passamos por expiação, é por isso que passamos por provas, para regenerar a nossa vida. Nascemos para regenerar a nossa vida, não a do outro. Satisfeito, notava ele no fundo de meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Então, o ministro Genésio percebeu que aquelas palavras de André Luiz eram sinceras, possuíam uma sinceridade viva. Vejam que bonito. André Luiz está dizendo que quando foi conversar com Clarencio, ele não tinha noção disso. Não tinha muita consciência do que ele estava pedindo. E isso aqui é importante. É outra pérola. Outra frase pérola para anotarmos no caderninho. Muita gente está procurando serviço, mas pouquíssimos querem servir. Tem gente procurando uma posição de palestrante, uma posição de passista, uma posição de médium. A pessoa quer o posto de serviço, mas nem sempre o coração dela abriga o desejo de servir, porque servir implica sacrifício, renúncia, abrir mão de uma série de coisas, receber ingratidão, não ser compreendido. Estar num serviço é uma coisa, servir é outra. Assim, podemos dizer assim: todo mundo quer trabalho, mas poucos querem trabalhar. É isso que ele está falando. Talvez não desejasse servir. Vamos falar aqui outra vez, temos que ter opinião, claro, mas temos que tomar cuidado, porque às vezes as nossas opiniões se tornam cadeia, se tornam prisão. Às vezes ficamos presos nas nossas opiniões. Não ponderamos, não refletimos. Perceberam?
Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, um dos maiores problemas é que as pessoas estão virando prisioneiras das próprias opiniões. As pessoas não conseguem pensar fora da caixinha, ela não consegue ouvir ninguém que fale algo diferente do que ela pensa. Ficam presas nas próprias opiniões, e se tornam agressivas com todo mundo que fala algo diferente da opinião dela. Isso é um perigo. E é isso que ele está falando aqui. Quem era André Luiz quando encarnado? Médico, orgulhoso, porque estava em uma posição social diferente, porque tinha uma formação que a maioria das pessoas não tem, porque tinha acesso a um tanto de coisa que muitas pessoas não tinham, então era orgulhoso, ele se achava melhor do que os outros, era arrogante. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: "É mesmo você o ex-médico?" "Sim", murmurei acanhado. Genésio calou por momentos como buscando resolução para o caso, dizendo então: "Louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna." Essa parte é engraçada. Que bom humor do ministro Genésio. Falou assim: "É você mesmo André Luiz, o ex-médico? Mudou tanto, né? Será que é o André Luiz ou é outro?" O ministro falou assim: "Quem é essa pessoa aqui? Cadê o André Luiz? Virou outra pessoa? Então, o que aconteceu aqui?" O André Luiz, que foi convidado a observar o Ministério da Regeneração, estava se regenerando. Perceberam? O André Luiz, que estava sendo convidado para trabalhar no Ministério da Regeneração, começou a se regenerar. O processo de regeneração tinha que começar nele. Por quê? Porque quem mais se beneficia com o trabalho é o trabalhador. O principal objetivo do trabalho é nos transformar. E, como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: "Quando o discípulo está preparado, o Pai envia um instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera." O ministro Genésio quer o quê? Acender a esperança e o bom ânimo. Espírito superior não quer colocar ninguém para baixo, o espírito superior não quer massacrar as pessoas, o espírito superior não quer retirar a esperança, não quer retirar o bom ânimo. Quem faz isso é quem não ama e que acha que pode corrigir, e acha que pode educar, geralmente mais atrapalha do que ajuda, porque não existe verdadeira educação se não for baseada no amor. E o amor acende a esperança, o amor levanta o ânimo, porque precisamos de bom ânimo para se corrigir, precisamos de esperança para reerguer, para levantar e para seguir a jornada. Vejam que lição! Então, existe um mecanismo de sintonia na vida, não iremos receber lições se não estivermos preparados. Se o espírito está pronto, ele recebe ensinamentos, mas quando estiver pronto, porque não há desperdício no universo. Como disse Jesus: "Não se colhem uvas nos espinheiros." Se a pessoa está vibrando espinho, ninguém vai ficar com expectativa de colher uva. Então, se nós queremos receber novas lições, temos que subir de patamar vibratório, temos que ampliar nossos sentimentos, nosso entendimento para que possamos merecer os conhecimentos novos. Por isso diz: quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. Percebemos ainda que o crescimento é concretização de desejos. Agora há desejos que não são bons e há desejos que são ótimos. Aqui no caso, André Luiz começou a alimentar desejos de progredir, desejos de se tornar melhor, desejo de ser feliz, desejo de atingir equilíbrio, desejo de viver em paz e desejo de alcançar luz. E esses são desejos legítimos e pessoais, porque ninguém pode desejar para nós. As pessoas podem te auxiliar, podem cooperar, mas se a pessoa não deseja paz, se a pessoa não deseja felicidade, se ela não deseja se tornar melhor, aí não tem jeito.
O universo é regido pelo amor supremo, pela inteligência suprema do universo, então precisamos ter desejos do bem, desejos de melhoria, desejos de progresso, mas temos que desejar, o coração tem que acelerar, o coração tem que bater, porque se o coração não bater não estará em sintonia com o amor supremo. Por isso que Jesus sempre perguntava antes de curar alguém: o que queres que eu te faça? Qual é seu desejo? Não basta ter o desejo, precisamos ter uma atitude correta, uma atitude adequada. E qual é a atitude aqui que o ministro Genésio está elogiando em André Luiz? São 3 atitudes: a colaboração, a responsabilidade e aceitar o dever, percebem? Não adianta só desejar. Tudo começa no desejo, mas termina na ação. Então, temos que agir, temos que trabalhar e temos que executar com disciplina, aprendendo a colaborar, aceitando a resposta, compreendendo a nossa responsabilidade e aceitando os meus deveres. Aqui o ministro Genésio deu um curso para André Luiz, em um parágrafo nos falou de bom ânimo, esperança, desejo, propósito e depois que precisamos de colaboração, compreender a responsabilidade, aceitar o dever, e por fim, compreensão, esforço próprio e humildade sincera. Aqui tem um roteiro de vida. Por isso essa obra é preciosa, essa série André Luiz, é um tesouro espiritual. Identificando-me à ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. O ministro Genésio diz para André Luiz que é possível sim que obtenha uma ocupação, um trabalho justo aqui, mas calma, agora vai visitar, observar e examinar com calma, dá tempo ao tempo, espera a vida responder, não fica querendo provocar situações, espera também, a vida trazer respostas, espera a vida responder, porque viver é isso, você manifesta algo a vida responde. Agora se quisermos controlar tudo, virar um controlador aí nos precipitamos e corremos o risco de tomar decisões equivocadas. Corremos o risco de nos perder, de sermos pessoas precipitadas e ansiosas que apressam tudo. E logo ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão enquanto o desconhecido correspondia afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o. Prosseguiu o ministro evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado. Se deseja acompanhar-me? Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me, comovido com palavras de animação. Tobias trabalha nas regiões mais complicadas da colônia, é onde estão internados espíritos mais perturbados, demonstrando grande alto astral e bem-humorado. Percebemos assim que os espíritos conservam a sua individualidade, suas características, as pessoas não são iguais, percebem? O Lísias é de um jeito, Tobias é do outro, o ministro Genésio é de um jeito, o ministro Clarencio é do outro, cada um tem a sua individualidade. Assim percebemos que não precisamos copiar ninguém, não precisamos ficar imitando ninguém. Precisamos ser nós mesmos, não temos que imitar ninguém, basta sermos nós mesmos. Agora o melhor é sermos a nossa melhor versão, não a pior. O ministro Genésio é um dos 72 ministros de nosso lar, onde tem milhões de habitantes e só tem 72 ministros, o qual está recebendo André Luiz que acaba de se recuperar, e o que o ministro faz? Dá um abraço no André Luiz comovido, e fala palavras de animação. Vejam o amor, percebam como é diferente no mundo espiritual, muito mais elevado e carinhoso com todos. Por isso que o ministro Genésio é um ministro em nosso lar, porque já conquistou uma maior soma de amor e já conquistou o maior cabedal de sabedoria. A autoridade no mundo espiritual vem do amor e da sabedoria, de mais nada.
Se não tivermos amor e não tivermos sabedoria, não teremos autoridade no mundo espiritual. É totalmente diferente aqui na Terra. Ele abraçou André Luiz comovido, abraço de quem ama, abraço de quem está torcendo para a pessoa vencer, de quem está torcendo para a pessoa se reerguer. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral, dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria comunicando com pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave, e, notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, mais uma vez, quem achava que ia chegar no mundo espiritual e iria ficar na ociosidade completa, pode ir tirando o seu cavalinho da chuva, nada disso. Colônias superiores, colônias mais elevadas como o nosso lar são verdadeiras colmeias de trabalho, mas trabalho sereno, trabalho centrado, trabalho em paz e trabalho feliz. O nosso lar é uma verdadeira colmeia, onde todo mundo trabalha, aprende, ajuda e auxilia. Essa imagem de céu com o anjo tocando harpa, e nós parados sem fazer nada, comendo uva pela eternidade, temos que apagar essa imagem da nossa mente. Isso é ilusão, o Mestre Jesus nos disse. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Fábricas que produzem as roupas que eles usam, matéria sutil feita de fluido cósmico. Condensação de fluido cósmico, matéria sutil que existe também no mundo espiritual, já falamos disso, que é manipulada nessas fábricas, assim fazem o suco, tecidos, artefatos. Tudo que é utilizado na colônia não cai do céu não, tem que ser produzido, tem que manipular o fluido cósmico. E vejam, mais de 100.000 espíritos trabalhando. É bonito, muito bonito, seres trabalhando, aprendendo e aprimorando. Descer? Por que descer? Porque as câmaras retificadoras ficam embaixo. Vejam que triste, os espíritos que se reúnem no umbral, não querem luz, não querem jardim, não querem uma coisa organizada, não querem um ambiente tratado, não. Eles querem um ambiente fechado escuro semelhante ao do umbral. Eles têm uma resistência, porque estão habituados àquele clima do lado do umbral, estão acostumados àquela matéria mental peculiar do umbral. E qual é o ambiente peculiar do umbral? Um ambiente de ódio, de revolta, de maldade, um ambiente de arrependimento. É esse o ambiente. Os espíritos que estão no umbral, especialmente nas regiões mais densas, nas regiões de maior sofrimento do umbral, ficam 24 horas pensando coisas negativas, 24 horas revoltadas. Emitindo pensamentos tóxicos e uma vibração pesadíssima. E quando o espírito é atendido na colônia nosso lar, ela demora um tempo até se habituar à limpeza, à luz, ao ar fresco e aos bons pensamentos. Porque no mundo espiritual não adianta mentir e não adianta você fingir, isso só funciona aqui no plano dos encarnados, aqui nós conseguimos ocultar nossos pensamentos, conseguimos ocultar nossas intenções, as pessoas maldosas que caluniam, que falam mal, que perseguem, que agem para prejudicar o semelhante, às vezes elas se escondem num verniz social. No mundo espiritual não tem como, porque todo o nosso estado mental se reflete no nosso perispírito, assim o nosso perispírito é como uma televisão de 100 polegadas, o nosso perispírito mostra tudo o que estamos sentindo, mostra toda a vibração do que estamos pensando. É como se nós estivéssemos nus, não tem como esconder nossas verdadeiras intenções. No mundo espiritual os espíritos se revelam, e às vezes com grandes surpresas revelam nossas intimidades. Nesse capítulo vimos que André Luiz se deslocou para o Ministério da Regeneração e esse nome não é fortuito, esse nome regeneração,
tem uma lição: o Ministério da Regeneração trabalha com os espíritos recém-chegados do umbral, espíritos que estão com muita dificuldade íntima, alguns extremamente perturbados, alguns em desequilíbrio emocional, mental e espiritual. Então, esses espíritos naturalmente não têm condições de circular como cidadão de nosso lar, eles precisam antes disso passar por um tratamento de longo alcance, um processo de purificação, de reequilíbrio que é chamado de regeneração, e por isso o ministério se chama Ministério da Regeneração. É o pronto-socorro, vamos dizer assim. Quando o espírito sai do umbral e adentra no ambiente da colônia nosso lar, o primeiro local são as câmaras de retificação. Câmaras de retificação para quem cometeu o erro. Não é mesmo? Só retifica quem faz escolhas equivocadas, só retifica quem causou danos, quem gerou sofrimento com a sua conduta, danos e sofrimentos para si mesmo e especialmente para o semelhante, e por isso precisa retificar, porque há uma justiça divina presidindo o universo e essa justiça divina tem suas cláusulas, seus processos, seu modo de proceder que escapa à nossa compreensão. Nós podemos apenas perceber alguns relances da justiça divina, mas não conseguimos adentrar na essência dela, porque ela é transcendental. Então, as câmaras de retificação são ambientes bem desafiadores.